mochila abandonada por um homem em frente a uma agência dos Correios levantou suspeita de bomba em Poços de Caldas, no sul do estado. A área próxima à agência foi isolada após um segurança, afirmar que um homem teria deixado essa mochila debaixo de uma árvore e não voltou para buscar. Por precaução, a polícia decidiu acionar o grupamento de ações táticas especiais em Belo Horizonte para abrir a mochila. Após a análise, os especialistas não encontraram nenhum explosivo. Apesar da área ter sido isolada, a agência dos Correios funcionou normalmente durante o dia. Segundo a polícia, ainda não há suspeitas de quem possa ter deixado o material no local. Foi liberado agora há pouco o trecho da Avenida Pedro I, onde o viaduto desabou em julho deste ano. A normalização do tráfego ocorreu com um atraso de 2 horas do horário previsto pela Prefeitura. No local, ainda precisaram ser realizadas obras no canteiro central da pista, além da falta de uma faixa de pedestre no cruzamento entre a Avenida Pedro I e a Avenida Olímpio Mourão Filho. A pista sobre o trecho onde o viaduto caiu também passou por ajustes finais antes da liberação. Parte da via já estava liberada desde a última segunda-feira, após a implosão da Alça Norte. Um manifesto pela regulamentação da maconha medicinal reuniu parentes de pessoas que fazem tratamento com a substância. O ato em favor da liberação da maconha medicinal aconteceu na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Pais e mães distribuíram o informativo com o objetivo de incentivar o debate sobre a necessidade de regulamentar o uso da droga para o tratamento de crianças que sofrem com esclerose múltipla, dores crônicas e de câncer. Isso é bem positivo para as pessoas que estão precisando, né, e para fins medicinais. A gente está aqui hoje no sentido de mobilizar a sociedade, de um trabalho de formiguinha, de passo a passo, para quem sabe um dia breve a gente fique livre dessas crises convulsivas tão terríveis que comprometem a vida de muitas crianças aqui no Brasil. E não só a convulsão, né? Tem os pacientes com câncer, com esclerose múltipla, com Alzheimer, uma série de doenças graves que poderiam ser muito beneficiadas com a maconha medicinal. O movimento Repense realizou o ato em outras 3 capitais do país: Rio de Janeiro, São Paulo e João Pessoa. Mesmo com essas ações, o grupo tem enfrentado resistência por parte da sociedade. Muitas pessoas se recusam a receber a nossa cartilha. Eu só posso lamentar em relação a essas pessoas, porque com certeza elas não precisam. Mas se elas precisassem, a solução ia ser muito boa e um conforto para a vida delas. Termina amanhã a campanha de vacinação contra o HPV para meninas entre 11 e 13 anos. E menos de 14% delas receberam a dose em todo o estado. Nos postos de saúde, a procura pela segunda dose da vacina contra o HPV para meninas entre 11 e 13 anos, público-alvo nesta fase da campanha, está bem abaixo da meta de público esperado. Na véspera do término da campanha de vacinação, apenas 13,5% das meninas foram imunizadas em Minas Gerais, sendo que em Belo Horizonte foram 37,5%. Para esta médica da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, a baixa procura pela vacina envolve vários fatores, entre eles a divulgação nas redes sociais de informações incorretas. Se espalha o medo e as pessoas estão deixando de procurar a tomar essa vacina, que na verdade é um ganho maravilhoso. Claro, nenhuma medicação é risco zero, nenhum procedimento médico é risco zero de complicação, mas o ganho é muito maior do que o risco de se tomar essa vacina. A médica alerta que para combater a terceira maior causa de morte no Brasil, o câncer de colo de útero, é preciso complementar a primeira dose que foi disponibilizada em abril deste ano. Não adianta ter tomado a primeira dose e não fazer a segunda dose, porque não vai se completar esta imunidade, ou seja, essa defesa contra o vírus. E para quem ainda não se vacinou, a alternativa. Elas podem ainda tomar agora a segunda dose como primeira dose na rede pública e procurar qualquer clínica de vacinação que elas vão ter como tomar a segunda dose ou mesmo as 3 doses em âmbito particular. Elas vão ter um custo para isso, mas há essa possibilidade. E agora futebol com ele, Everton Guimarães. Boa noite, Everton, dono da bola, né? O Atlético venceu mais uma no sufoco, onde o Levir acertou e errou dessa vez. Bom, vamos lá. Onde ele acertou? Ele acertou quando ele colocou o Douglas Santos na lateral. Aliás, ele não tinha outra opção, mas colocou e parece que o problema da lateral esquerda está sanado. Ele acertou quando
apostou no Donizete com o Josué melhorando a qualidade de passe. Mais uma vez, um volante foi responsável por um dos gols de uma vitória muito importante. Ele errou quando ele escalou o André. Por menos jogadores que ele tem à disposição, o André não tem condição de vestir a camisa do Atlético. Eu já falei isso aqui umas 380 vezes. Então, mais uma vez ele errou. Ah, mas ele não tinha opções. Ele tinha opções. E tanto que quando ele mexeu e colocou esse cara que deu o passe ali agora para o Guilherme fazer o gol, que é o Dodô, ele foi lá e venceu o jogo. Então, quando o André saiu, a bola estava dando na canela do André, ele não saía de impedimento. O time a 140 por hora e ele a 60, né? Então, realmente foi onde, acho que o único erro do Levi, os demais ele ali acertou. O Levi está começando a acertar e merecendo alguns elogios já. Tomara que esteja assistindo a gente, tomara, né, para ele anotar aí direitinho. Ele disse que não assiste não, mas eu não acredito muito nele não. E agora o Atlético dá um tempinho, né, no Brasileirão e vai para a Copa do Brasil com um adversário que é o Corinthians, né, que está muito no mau momento, né, o adversário. O Atlético pode aproveitar isso? Aliás, o Atlético tem que aproveitar, né? A instabilidade do Corinthians é algo que tem que ser aproveitado, porque o momento não é bom. O Corinthians vive um momento de instabilidade dentro e fora de campo. Dentro de campo, porque alguns jogadores não mostram, né, qualidade, porque tem um treinador fora de campo que não consegue fazer esse time jogar. Então o Atlético agora vai para esses 2 jogos contra o Corinthians, lembrando que o jogo de volta será no Mineirão. Para mim, até com grandes possibilidades de avançar na Copa do Brasil, passando por um adversário que outrora a gente temia, agora nem tanto. Falando em torcida, Monique, uma última informação que acaba de chegar, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais baniu pelos próximos 6 meses, acredite, pelos próximos 6 meses, torcidas organizadas nos estádios, né? Pavilhão, Galocura e Máfia Azul. Pelos próximos 6 meses. Na verdade, o uso da camisa, mas os caras vão continuar indo para o estádio do mesmo jeito. Mas foi por causa das bombas? Não, descumprimento de termo de ajustamento de conduta, um compromisso que fizeram com o Ministério e não cumpriram, né? Além dos incidentes dos jogos também. Então elas estão banidas pelos próximos 6 meses. Por mim, baniam eternamente, para sempre. Concordo com você. Agora, falando do Cruzeiro, o empate em 0-0 com o Sport pode ter sido considerado um bom resultado? Pode, Monique, pode ter sido considerado um bom resultado. Seria normalíssimo que o Cruzeiro vencesse lá. O Cruzeiro tem bola para chegar lá e vencer. Só que, poxa, de vez em quando é bom a gente dar mérito para o adversário também. E o Sport é um mandante, evidentemente, que não é... somando os jogos da Ilha do Retiro, ele é um mandante muito encardido, muito difícil. Então acho que foi um bom resultado, sim, porque é um adversário qualificado, que está no meio de tabela. Tá certo. E agora tem ABC Internacional, né? ABC Internacional, os próximos 2 jogos do Cruzeiro. Contra o ABC acho que passa fácil, já faz o resultado em casa. Contra o Inter, mais uma decisão. Obrigada, Everton. E a seguir a reta final das eleições e ainda a retirada das capivaras da Orla da Pampulha. Eu volto daqui a pouquinho, agora são 7h09. Jornal Band.